Eu vou começar aqui com uma história. Aconteceu comigo de uma vez ir a uma missão para o Amazonas. Eu fui para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde a gente tinha montado uma rádio, e em seguida para Tabatinga, tudo muito rápido. E eu fui de carona no avião do ministro das cidades, que era o Ciro Gomes. E no avião foi conosco, o avião do ministro, não um avião particular dele, evidentemente. E foi no avião a Patrícia Pilar, a atriz, uma figura encantadora e que era mulher do Ciro Gomes na época. E nós tivemos em aldeias indígenas, e eu me impressionei muito porque as mulheres das aldeias chegavam perto da Patrícia e punham a mão sobre ela, assim, a mão nessa posição, queriam tocar a Patrícia. Aquilo deixou em mim a sensação de que existia ali naqueles povos a possibilidade de que seres inexistentes podem ser visíveis e que nem todos os seres visíveis são existentes, porque elas queriam confirmar se o que elas estavam vendo, a Patrícia Pilar, tinha mesmo um corpo. E eu me lembrei dessa história porque o Inácio de Loyola Brandão é o primeiro imortal que vem aqui falar conosco na República do Amanhã. Não fosse o computador, eu ia estar tocando o braço assim do Inácio, perguntando: ele existe ou será miragem? Inácio de Loyola Brandão é um dos maiores escritores do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras desde 2019. Agora, no dia 31 de julho, e se eu errar alguma coisa aqui, Inácio, me corrija depois, por favor. Ele vai completar 86 anos. Na mesma data, ou talvez uma semana depois, vai lançar o livro Deus, o que quer de nós?, que já está em pré-venda pela Global. Parece, eu ouvi dizer, que o livro se passa no Brasil, conta a história de uma pandemia que mata todo mundo. Natural de Araraquara, de onde saiu aos 21 anos de idade, ele é doutor honoris causa pela Unesp. É também integrante da Academia Paulista de Letras, o que eu acho o máximo do prestígio, sem nenhum demérito para a Academia Brasileira, evidentemente. Trabalhou como jornalista em revistas como a Cláudia, da Editora Abril, revista Planeta, da Editora 3, várias outras. Foi diretor de redação da Vogue. E eu li hoje, numa entrevista que o Inácio deu para Gisele Vitória, jornalista republicana do Amanhã. Essa entrevista saiu na edição brasileira da Robb Report, que o Inácio se recorda, eu vi que o Inácio se recorda com gosto, assim, de uma vez que ele entrevistou a atriz Julieta Massina no Hotel Jaraguá, em São Paulo. Mas me chamou mais atenção uma outra lembrança com o marido da Julieta, que é o Federico Fellini. Eu vou ler aqui um trecho do que ele diz. Os 2 minutos que tive com Fellini, em 1963, em um café em Roma, em que ele estava selecionando o elenco para o filme Julieta dos Espíritos, ele desenhava pessoas. Eu perguntei: o senhor escolheu alguém? Ele disse: não vim escolher ninguém. Vim pegar detalhes físicos das pessoas para montar os personagens. Fecha aspas do Fellini, continuo com aspas do Inácio. Ele termina assim: foi uma grande lição. Da sua vida profissional,
o Inácio também lembra quando o jornal Última Hora, no qual ele trabalhou, foi fechado no golpe de 64. Gente presa, telefones quebrados, Samuel Weiner foi exilado, e 15 dias depois, quando o jornal reabriu, tinha lá um censor que dava expediente na redação. E isso aconteceu em várias redações brasileiras. O Inácio tem algo como 46, 47 livros publicados. Zero, que foi lançado em 75 e traduzido para o italiano, várias línguas, alemão, coreano, inglês, húngaro e espanhol, ficou censurado no Brasil por cerca de 4 anos e tem sido o livro mais comentado que ele escreveu. Eu poderia citar outros, mas eu quero citar Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, que evolui em diálogos ácidos e critica a corrupção. O tema da conversa do Inácio de Loyola Brandão com a República da Manhã é o seguinte: Brasil por dentro, a resistência. É isso, Inácio, e eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Eu quero dizer que hoje é um dia especial, porque, pelo que eu li, pelo que eu soube, pelo que eu vi as reações ontem, a venerável, digamos assim, Biblioteca Nacional do Brasil, com 211 anos, tem uma medalha de honra ao mérito do livro. E o diretor da Biblioteca Nacional, que eu não sei quem é, sei apenas que é um sabujo do presidente, deu a lista dos premiados. Mário Del Priore, Marco Lucchesi, o Sequim, etc., 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 e entre eles um notável intelectual brasileiro, o deputado Daniel Silveira, também recebeu. Uma coisa tão bonita, tão espantosa, que nem ninguém explica, a não ser a vontade realmente de ridicularizar e de acabar com a cultura. Felizmente, os sérios que receberam a medalha estão recusando. Nenhum vai receber. Já recusaram. Aonde pretende chegar esse homem? Junto a isso, um episódio muito bom, bonito, do ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Outro dos imbrocháveis do Bolsonaro, porque tão seguro que precisava assediar todas as funcionárias, de tal modo que elas fugiam dele quando o homem chegava. Era um terror. Só a insegurança total leva uma pessoa a usar o poder para tentar comer uma mulher, meu Deus do céu. Não tem capacidade de seduzir. Felizmente, não felizmente, mas pelo menos caiu. E eu quero ler para vocês a crônica que eu vou fazer, que eu fiz para amanhã, no estado de São Paulo. O Otávio me diz, não vai ler nada, eu vou. Chico Doidão, é o Chico. Chegava no bar, era saudado. Chico Doidão, como foi hoje? Quantas assediou? Poucas, só 4. 4, está abaixo da sua média. Juntava gente, copos na mão, todo mundo salivando. E a direção, não está de olho em você? Acreditam no que digo. Eu sou inocente. Fantasias daquelas loucas. Agora é uma guerra contra os homens. Se a direção acredita e te mantém no cargo, ela concorda, sabe que é calúnia. Isso é bom. Outro dia tentaram me denunciar na procuradoria, mas o caso não foi para frente. Compareci a uma festinha, levei minha santa mulher, garanti que era casado há 30 anos, tinha filhos no seminário,
Somos uma família religiosa, cheia de fé em Deus, Deus que está acima de tudo. Mas e aquela reclamação nas relações humanas? Disseram que você tinha puxado uma pelo pescoço, dizendo: você ainda vai ser minha. Quem acredita em uma secretariazinha de quinta? Aliás, gostosinha, viu? Olha, mulheres não deviam trabalhar em lugar de homens. Acaba dando fofocas, denúncias falsas. Você é o máximo, Chico Doidão. Invejamos. Vive cercado de gostosinhas, tem poder. Algum dia, alguma cai. Que emprego que você conseguiu, hein? O presidente da corporação está comigo. Somos assim, um com o outro. Chico Doidão esfregou um indicador no outro, indicando cumplicidade, mesmo modo de ver a vida. O grupo aumentava, gostava de ouvir os relatos de Chico. Tinha inveja. Um homem de prestígio, alto salário na instituição. Rodeavam excitados. E aquela, Chico, em que você passou a mão nos seios, igual aquele deputado paulista? E aquela outra em que você roçou nas coxas? E aquela que você deu um beijinho no pescoço? E aquela em que você, no fim da tarde, pediu para sentar no seu colo e ela te deu um tapa? Bundinha gostosa, demitida na hora por justa causa. E aquela em que você conseguiu quase dar um beijo na boca? Sumiu, nem pediu demissão. Chico Doidão, você é nosso ídolo, você é Duca. De repente, Chico sumiu. 5 dias sem aparecer. Voltou, foi cercado. Então, Chico, então, conta tudo. Ficou meu? Não, fui demitido. Acreditaram nelas, as desgraçadas mentirosas. Inventaram tudo. Fizeram até manifestação. Me mandaram embora. Minha mulher separou de mim, mudou tudo em poucos dias. Essas mulheres, gente, precisam ser contidas. Estão cada vez mais loucas. Juntas e ninguém pode com elas. Nenhuma empresa vai me querer. A gente tem de fazer um movimento. Nós, homens, ou acabarão conosco. Chico Doidão, somos homens, machos. Ninguém acaba conosco. Ninguém. Brindaram com muito chopp, cerveja, negrones, gin tônica, palavrões e gestos de foda-se. Essa é a minha crônica de amanhã no estado de São Paulo. É a minha maneira de mostrar meu nojo, de minha repulsa por coisas que acontecem nesse país. Não, já falamos do procurador que agrediu o procurador, e esses casos vêm vindo. O que a gente tem que ser para saber o Brasil? O que a gente tem que ser para saber quem é o Brasil? O que é esse? Esse governo que está aí, o que é isso? Quanto essa podridão, essa escrotidão. Bolsonaro conseguiu uma coisa, e foi talvez o único governo que conseguiu. Abriu o poço tão fundo que trouxe toda a escrotidão do povo brasileiro. Tudo que tem de cafajestismo, ele botou à tona, trouxe à tona. Sabe? Ele cavou fundo. Trouxe os asquerosos, a sordidez, a repugnância, a imundície, com uma tranquilidade, uma coisa que todo mundo hoje está assim, dessa mesma categoria. É o esterco que está aí, a deterioração. Ele é um latrineiro. Eu ouvi essa palavra uma vez do meu avô, não entendi, ele me explicou, que era limpar a privada. É a borra, é a putrefação, ele é chulo. E trouxe os chulos juntos. Temos uma amiga engenheira, rica, que adora esse homem, que brigou conosco, não fala mais comigo que minha mulher, etc. Onde vão? São pessoas de cabeça aberta, estudantes, né? Não sei, esse governo hediondo, postulento e etc. Mas tem alguma coisa acontecendo por fora desse Brasil. Eu vim, há uma resistência por todo o interior. Eu tenho viajado muito,
Aliás, eu viajo desde 1975. Eu e Antônio Torres somos dois que, desde 75, estamos na batalha, na briga, na estrada, sempre falando com estudantes, com professores, com tudo mais. E nos últimos anos, eu percebi que tem um movimento tal qual não se dá muita publicidade, mas que é uma coisa importante para abrir cabeças. Não me esqueço, curiosamente, de um dia que eu fui a Joinville, Santa Catarina, um estado bastante complicado, e me levaram a uma escola de nome horrível, Garaçazu Médici, aonde as professoras tinham feito, num determinado ano, um pedido para os pais, junto com a lista de material. No fim, dizia assim: se o senhor se interessasse, se o senhor gostasse, se o senhor achasse bom, doe um livro para a biblioteca da classe do seu filho. Não tinha biblioteca na classe do filho. Nem a escola tinha biblioteca. E no primeiro ano, 3 ou 4 deram livros. No segundo ano, 10, 20. No terceiro ano, praticamente a escola inteira. E essa escola de Joinville, hoje, tem milhares de volumes em cada classe. Eu entrei numa classe que tinha 2.000 volumes infantis. Cada classe tinha sua biblioteca, e há um intercâmbio, uma coisa, e as crianças leem. Então, que foi uma pessoa, um professor, muda toda a situação. Eu fui a Pirenópolis, onde tem um festival chamado Flipiri. Flip é tudo agora. Pirenópolis. Onde há um grupo de escritoras de Brasília, junto com professores, que levam autores para lá. Nós chegamos em Pirenópolis, não vamos falar em auditórios nem nada. Nós somos conduzidos na manhã seguinte para escolas rurais. Cada escola rural, e não fica não fica uma, sem um escritor ali. Vamos e conversamos com as crianças, levamos nossos livros, às vezes já tem nossos livros. E ali, todos eles, o que aqueles alunos fazem? Nos contam histórias. Cada um tem uma história e quer falar mais do que a gente. E é uma coisa muito bonita. E a gente fala sem parar e ouve. Nunca me esqueço, recentemente, um menino que leu um livro meu infantil, chamado O Menino que Não Teve Medo do Medo, e no final ele levantou, um deles lá, a classe tinha lido o livro, e um deles levantou e falou: olha, posso falar uma coisa? Pode. O livro não tem fim. Eu falei: mas ele é assim, ele não tem fim mesmo. Que os meninos esperavam encontrar, que eles esperavam encontrar cachorro louco de noite, não aconteceu. Eu acho que o senhor não sabe fazer fim. Se o livro não tem fim, é porque o senhor não sabe fazer fim. Eu achei incrível, sabe, uma criança, e eu fiquei muito pensando nisso do sem fim, do sem fim. E hoje eu me recordo que, por exemplo, se alguma criança prestar atenção, um jovem, que criança não vai ler, esta terra, não verás país nenhum como esse, desculpa, misturando dois. Não verás país, não tem final. Final, eu não sabia o que fazer. Tentei 38 vezes, reescrevi 38 vezes, e não cheguei à conclusão, e deixei o personagem debaixo de uma marquise para se proteger do sol, porque o sol matava todo mundo. E ele olha e vê naquela terra gretada, naquela terra áspera, uma flor crescendo. E sente o cheiro de chuva, quando já tinha acabado todas as chuvas. Esse é o final do livro. E aí vem uma frase de Galileu Galilei: e, no entanto, a Terra se move. O que ele... Muita gente
escolhe a loucura do personagem, já quebrado pelo sol, pelo calor, pela fome, pela sede. E outros escolhem que ele não está louco, ele está sentindo que a natureza se regenera. Mas não é um fim, é um fim de que eu não consegui fazer. Ou seja, você vai aprendendo e vai fazendo assim. Essas crianças, esses estudantes, são um alerta para mim, sabe? Essas cabeças podem ser abertas. Eu acabei de chegar de Brasília, fui para o Piauí, fiz 2 palestras, conversas, eu não palestro. Em seguida, fui para Brasília, onde 2 professores, o João Bosco e a Marilda, há 20 anos vêm fazendo um trabalho e promovendo, realizando não é um congresso, é um encontro, uma jornada literária para o ensino médio. Então, cheguei a isso, saí do Piauí, fui para Brasília. No primeiro dia, eu falei para 600 estudantes em 3 momentos. No dia seguinte, eu falei para mais 600 e no dia seguinte, mais 200. Todos jovens, ali por 14, 15, 16 anos, e foi muito bom, porque fomos conversando e, de repente, alguém falou, mas o senhor teve um livro que o senhor falou de ditadura, o que é ditadura e tal? Eu falei, vocês nunca ouviram falar de ditadura? A gente ouviu, mas a gente não tem ideia. Começou uma discussão que durou 1 hora. Uma discussão, uma conversa, e até os professores entraram. E os professores agradeceram. E os meninos falavam assim, puta que pariu, pô, não pode ser isso. Eu tenho que ler o que eu quero, eu tenho que cantar a música que eu quero. Essas coisas estão sendo mexidas lentamente no fundo. Entende? Essa jornada foi uma maravilha, porque em todos os momentos se falou de proibição de governo. Eu falei, esse governo está aqui perto, o Palácio do Planalto é ali. A gente estava em Paranoá, que é onde começa a Grande Lagoa e tem uma grande população, milhares de habitantes. E aí há uma excitação por dentro da coisa. Eu vivi uma história que eu acho muito bonita e que eu vou contar. Uma vez, recente ainda, eu desci em Fortaleza, do avião, eram 6h30 da manhã, estava à minha espera, a secretária de Cultura era uma mulher e mais um professor. Disse, Inácio Loyola, você quer ir falar lá no centro de convenções, onde tem uma plateia, tal, onde você quer falar? Num bairro de Fortaleza ou numa cidade do interior? A gente está começando um trabalho chamado A Bienal Fora da Bienal. Eu falei, claro que eu quero, ou o bairro ou a cidade, porque lá é aquele monte de gente, aquele monte de criança andando, gritando, depois é uma confusão, e lá eles sabem tudo. Eu quero ir para uma cidade do interior. E você vai para a primeira cidade do sertão cearense, Ocara. É verdade, então eu vou até o hotel, trocar para o Não, a perua já está aqui, a van está aqui. Entrei com o mar e tudo dentro da van, no sábado de manhã, e fui em direção ao Ocara, a 80 quilômetros. Passando todos, depois entramos no sertão, cajueiros e mais cajueiros, uma coisa bonita, o Ceará é bonito por dentro. E também, de repente, terra seca, desertificada. Bom, cheguei em Ocara, uma cidade de 20 mil habitantes, toda esparramada, que vive de mel, milho e algodão. E as professoras me receberam, e eu fui para uma sala no centro comunitário, que era uma belíssima construção, toda caiada pelo acontecimento, cimento queimado, vermelho. E as professoras falaram, olha, nunca viram um escritor nessa terra. Não sabem nem o que é. Uma grande parte é analfabeta. Mas a gente resolveu fazer uma experiência. Tem problema para o senhor?
Eu falei, não tem problema nenhum. Tem um grande problema que eu não sei o que falar para essa gente. O que eu vou falar para essa gente? Sobre a metafísica, sobre a metonímia, sobre a desconstrução da metalinguagem? Nem na USP vão entender isso, se eu falar. E eu também não sei falar sobre isso. Aí fiquei no centro de lotado, mais de 100 pessoas. Todos nas roupas de fim de semana, bonitinhos. Mulheres com criança no colo. Veio o profeta do tempo dentro de um boi, porque ele é o que era o boi no Bumba Meu Boi. E era uma homenagem, me prestou uma homenagem. E eu olhando para as professoras, elas dizendo assim, o que vai ser? Eu falei, e comecei a fazer o quê? Contar história. É o que eu faço a vida inteira. Eu não sou ninguém, eu não sou sociólogo, etnólogo, não sou coprólogo para ver o Bolsonaro. Não sou nada, eu sou um narrador. Nem terminei o curso. Aliás, não fiz curso, não fiz faculdade, nem universidade. Em Araraquara, eles não sabem que eu não fiz universidade, mas me deram o título de doutor honoris causa, eu gostei muito. Mas terminei o científico e fui fazer a vida. Mas, enfim, minha vida é escrever. Desde o começo, escrever. Um começo que começou lá com duas professoras, Lourdes Prado e Ruth Segnini, a quem eu homenageio cada vez que eu vou a cada lugar. Então, eu fui formado com isso. E elas foram me contando histórias. Eu fui despertado para a leitura de literatura por professoras que me contavam histórias. Enfim, fui falando e contando histórias, como é que eu tinha feito tal livro, como é que eu tinha feito o outro, como é que era meu pai, como é que era minha mãe, como é que era isso, aquilo. E falei 1 hora. Aí a professora vieram e falaram, a gente estava aí, todo mundo perguntando se eles podem fazer perguntas. Eu falei, claro, estou aqui para tudo. Durante 1h40 eles fizeram perguntas. Já fui na USP e na PUC. 6 perguntas, porque eles sabem tudo. As teorias literárias, as coisas, eles sabem tudo. Mas eles não sabem o processo. Enfim. Aí, as perguntas mais curiosas, mais lindas. Fui respondendo, e nós todos muito contentes com aquilo. Aí chegaram 2 negras, e elas disseram, nós temos 84, 85 anos, e a gente ficou ouvindo. A gente gostou muito de ficar ouvindo história. Então, a gente sabe que os livros contam histórias. E aí nós gostaríamos muito de aprender a ler. Aí eu virei para a professora e falei, olha, entrego essas 2. Você cuida, pode deixar que eu cuido. Passaram 4 anos, eu voltei ao Ceará e fui a Aquiraz. Aquiraz é a antiga capital do Ceará. Era Aquiraz, depois passou a ser Fortaleza. Para fazer uma feira de livros. Me levaram a um programa de televisão ao meio-dia e, em um determinado momento, o apresentador falou, senhor Inácio, o senhor conhece essas 2 mulheres? Entraram no palco as 2 negras. Vieram correndo e me deram um abraço. Uma delas me deu 1 litro de mel, ela falou, das abelhinhas do meu quintal. Mel puríssimo, e no dia seguinte já estava açucarado. Foi um dos cachês mais bonitos que eu já recebi na vida. Já recebi todo tipo de cachê, inclusive altos alguns. Nenhum tem o significado daquele. E elas disseram assim, nós sabemos ler. Nós sabemos escrever. Já li 8 livros. E ela não sei quantos. Muito obrigada por você ter vindo. Nossa vida é tão diferente agora, tão diferente. E as professoras nos ajudam e nos dão livros. Ainda bem que mesmo no final de vida, nossa vida prolongou. Encompridou, ela falou. Esse momento valeu para justificar toda a minha carreira. Todos os anos que eu lutei para ser o que eu sou e que ainda luto. É um grande momento da minha carreira, junto a um outro. Quando eu fui receber o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, eu recebi um prêmio, um bilhete da Ruth Segnini,
por intermédio do Chico Signini, que está aí. Ele me mandou, me trouxe o bilhete. E eu li no momento que eu recebi o prêmio. E a Ruth dizia isso aqui, mais ou menos. A vida inteira eu tive dúvidas e eu tive questionamentos sobre eu seguir o ofício certo. Será que era isso que eu ia fazer? Ensinar, de formar cidadãos e tal? Sempre ficava uma dúvida. Como nós todos temos essa dúvida. No momento que você entra e vai para a academia receber esse prêmio Machado de Assis, eu tive certeza de que eu estava no caminho certo. A Ruth hoje tem quase 100 anos, se não 95. Eu fui escritor, gente, por causa delas, dela e da coisa. As duas me ensinaram o grande truque da literatura, da escrita. Elas nos mandavam para a rua com cadernetinhas na mão para anotar o que a gente visse, tanto a Ruth no Colégio Progresso, que foi em seguida, quanto na escolinha da Lourdes particular. Foi primeiro Lourdes, depois Ruth. Elas tinham a mesma coisa, vai para a rua olhar. Então, olha, conversa, pergunta. Você tem que ser curioso. Pergunta, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E, determinado dia, elas nos davam uma composição, hoje redação. O meu bairro, como eu vejo o meu bairro. Eu já não sabia que era como eu vejo o meu bairro. Tinha que tirar uma historinha do bairro. Cada um fazia uma. Um dia que eu não tinha nada que fazer, que eu descobri de noite que tinha que entregar a redação no dia seguinte, o meu pai falou, já fez? Eu falei, não fiz. Tem que fazer. Eu não tenho ideia, tal, não falei ideia, não tenho assunto. Nessa hora passou o carro do circo que trazia uma girafa. E a grande atração era a girafa. Um pescoço imenso, disse que era o maior pescoço do mundo. Eu não sabia o que era girafa, a não ser pelo livro. Sentei e escrevi uma composição de uma girafa que tem um pescoço de 200 metros de altura, anda pela cidade, se enrosca nos fios de poste, nas árvores, Araraquara era muito arborizada, e provoca, então, confusão. E entreguei. Nem lembro se tinha fim, mas entreguei a confusão. Eu achava mais engraçado, porque aí, quanto mais besteira eu escrevia, mais engraçado eu achava. E a Lourdes me deu 100. E um menino reclamou. Disse, olha, eu falei sobre a minha mãe, que era lavadeira. Eu morava na periferia, minha rua era a última. Depois, em diante, aí era o campo. Eu falei sobre a minha mãe, que é lavadeira, que vive de lavar, ganha dinheiro com isso. Falta água, muitas vezes, que a prefeitura, não sei lá o que a prefeitura fazia. E a senhora me deu 40. Ela disse assim, não, a sua era interessante, mas não era muito bem escrita, não era coisa, você não conseguia dizer exatamente o que você queria dizer. É importante esse problema. Volta a ele. Mas o Inácio, não, aí ela falou, e o Inácio inventou uma mentira, a senhora deu 100. Ele falou, ele não inventou uma mentira, ele não criou uma mentira, ele inventou. Ele fez uma fantasia. Aí o menino falou assim, o que é fantasia? O que eu faço com a fantasia? Ela disse assim, você vai aprender um dia que a fantasia nos ajuda a suportar a vida. Eu tenho vivido a fantasia até hoje. Ela me ajuda a suportar tudo que a gente está vivendo, não há a mínima chance. É a imaginação, é o delírio. A famosa história do meu show Solidão no Fundo da Agulha, se tiver tempo depois eu conto, onde eu vejo que os professores... O meu professor de português no ginásio, o Jurandir Gonçalves Ferreira, grande figura, um dia deu redação também, eles davam, já tinha redação no ginásio, eu tive redação no científico. E aí ele disse assim, começou a ler umas, depois ele falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês todos.
Vocês escrevem, escrevem, escrevem e não contam nada. Escrever não é isso, gente. Escrever é escrever pouco. Escrevendo pouco, você não erra menos. Não adianta, tem gente que faz frases de 4, 5 linhas, é besteira. E enchendo linguiça, como se dizia. A palavra, ele diz, segundo um escritor chamado Graciliano Ramos, que eu espero que vocês leiam um dia, ele dizia, a palavra não foi feita para enfeitar, a palavra foi feita para dizer. Eu tenho isso gravado aqui na minha biblioteca. A grande lição da minha vida foi essa, seguida depois pela leitura de Hemingway. Entendeu? Então, eu formei. Até hoje eu olho. Eu tinha 21 anos, trabalhava na Última Hora, em São Paulo. Não sei se eu estou falando demais, mas eu não sei como é que é a história. Eu vou falando, vocês interrompam. Eu trabalhava na Última Hora, jornal de Samuel Weiner. Com pesar, eu li recentemente a morte de Danusa, uma das figuras exponenciais desse Brasil como mulher. Tá? Impressionante. Adorava ela. E aí, entrei na redação um dia à tarde, 2 horas, estava vazia a redação. E encontrei quem? Escrevendo lá, o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, que foi um dos maiores dramaturgos nossos, célebre, bom. Escrevi uma crônica na Última Hora, diária, era um conto diário, chamado A Vida Como Ela É. E era impressionante, porque ele escrevia um conto por dia, com um final surpreendente. E isso, para mim, era uma coisa fantástica. Como é que esse homem faz isso? Eu tentei escrever poesia, nunca escrevi na vida, mas tentei fazer contos, eu levava 3, 4, 5, 10 dias, um mês não saía, os contos não saíam. E aí eu fiquei ali olhando. Ele era grandão, coisa, ele estava na máquina, fumava, ele ficava lendo o texto e falando o texto. Aí me olhou e falou, o que você quer, garoto? Eu falei, não quero nada, eu só admiro o senhor. Eu podia fazer uma pergunta? Ele falou, faz, o que é? Eu falei, como é que o senhor consegue escrever um conto por dia, emocionante ou dramático, ou engraçadíssimo, maluco, com um final diferente? Como é que o senhor consegue isso? Ele apontou para a janela, dizendo, olhando pela janela, meu filho, olha na janela. E depois você pega. Mas tem que saber olhar. E também tem que saber escrever. Mas está aí. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Eu olho pela janela. Eu tenho milhares de recortes de jornal todo dia que eu guardo. Alguns eu uso. O Zero foi inteirinho escrito durante 10 anos, com todas as matérias que os censores proibiram de serem publicadas na Última Hora. Eu era um secretário de redação e fechava as páginas, como se diz, cada setor, vinha economia, vinha política, vinha esporte, vinha aquele. Eu tinha que passar para esse homem, que ficava do meu lado. Ele lia, botava um carimbo e mandava, vai em frente. Ou dizia um carimbo, vetado. A primeira vez que eu perguntei por que vetado, ele falou, outra vez que você me fizer essa pergunta, você vai preso. Eu sei o que é que pode ser publicado, o que o brasileiro pode ler. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Me obedece, ele diz. E eu obedeci, porque se eu não obedecesse, eu ia preso mesmo. Guardei todo aquele material, tudo instintivamente. Enchi caixas, levei para o meu apartamento. Num determinado dia, a Ita Lanange, atriz, grande amiga na época, morava no Copan, eu morava na Praça Roosevelt, passou em casa, a gente ia ao cinema, ela falou, o que é esse monte de... É lixo? Eu falei assim, não, é tudo que foi proibido pelo censor. Ela falou, puta livro, hein, Inácio? Foi quando bateu. Durante 10 anos eu compilei esse material todo e deu um 0. Então, eu olhava a vida, eu vivia a vida e eu anotava. Até hoje eu anoto.
Os jovens falam assim, mas o senhor não tem um celular? É mais fácil. Eu sei, mas eu estou viciado em escrever à mão, na rua, coisa. Eu escrevi à mão e adoro até hoje. A pessoa fala alguma coisa, eu já piro e anoto uma frase. Então, aquela Lourdes já sabia tanto quanto, e a Ruth sabiam tanto quanto o Nelson Rodrigues, e me mandava olhar. E é verdade, o que é literatura senão a vida e a coisa? Meu romance dessa terra que você falou, Eugênio, você sabe o que me despertou o romance? A foto da famosa Farra dos Guardanapos, do Sérgio Cabral, em Paris. Aquilo me deixou tão horrorizado. Assim. Puta, esse bando de crápulas, o dinheiro nosso, todo mundo corrupto. O que é isso, fazendo isso? E aí comecei a prestar mais atenção nas coisas. E aí veio o Dessa Terra Nada Vai Sobrar. Não tem outra maneira. Essas professoras... Outra vez, o Jurandir mandou ler A Metamorfose. E eu juro que eu tinha já 16, 17 anos, mas nunca tinha ouvido falar no Kafka, apesar de frequentar a biblioteca municipal. Leia esse livro. Ele testava. Nós lemos. E aí, um dia eu cheguei e falei, ele falou, o que vocês acharam? Escreva o que acharam. Eu falei, olha, achei muito louco, mas eu me diverti muito, mas porque é muito esquisito. Esse livro, eu falei, lembrei, professor, me lembra Alice no País das Maravilhas, que eu recebi, ganhei aos 10 anos da minha madrinha. E fiquei fascinado com aquela menina correndo pelo quintal atrás do coelho, o coelho cai no buraco, ela pula no buraco, e aí é um outro mundo ao contrário de tudo. Entende? O mundo da Alice é esse mundo de hoje. É esse mundo aqui, com coisas todas codificadas de uma maneira que às vezes é difícil da gente. Então, a literatura. Eu contei para o Ulisses disse assim, isso aí, falei, é um absurdo esse livro, vai acordar transformado num inseto. Ele falou, o absurdo, a realidade, Inácio, é mais absurda do que o próprio absurdo. E se eu voltasse ao tempo da Lourdes e da Ruth, elas nos mandavam reescrever as histórias infantis como a gente quisesse. Como a gente quisesse. E hoje eu lembro que se eu reescrevesse a Metamorfose, o Jurandir tivesse reescreva a Metamorfose, eu diria assim, como ele disse. Naquela manhã, um repulsivo inseto, depois de sonhos atribulados, acordou transformado em Jair Bolsonaro. Esse seria o início do meu ponto. Literatura é para isso, para você botar para fora essas coisas, botar para fora. A noção de absurdo e a liberdade que esses professores puseram na minha cabeça é que fizeram minha literatura. Eu não tenho medo de nada. O máximo que pode acontecer é um fracasso imenso. No dia que saiu Não Verás País Nenhum, em novembro de 81, quase 82, eu estava desesperado. Falei, quem vai ler um livro desse, tenebroso, louco, pesado? Ninguém vai ler esse livro. Uma semana depois, a primeira edição estava esgotada. Foi inexplicável naquela época. Totalmente inexplicável. Quando eu escrevi o livro, eu me sentia mal. Eu não me sentia bem. Eu tinha que encher a minha mesa de jarras d'água gelada. Eu punha na parede pôsteres imensos que eu conseguia de cachoeiras, de mar, de neve, de tudo. Então, de repente, o que é que um livro, em que momento que um livro apanha o leitor? Eu não sei, se eu soubesse, eu só escrevia livros que apanhassem o leitor. Nenhum autor sabe. A gente está dirigindo um Boeing
com 300 pessoas a bordo e a gente tem que descer no aeroporto, levando todo mundo sãos e salvos. São os meus personagens. Cada um é uma grande aventura. Cada um, essa é uma coisa. Uma aventura deliciosa. Porque sem essa ansiedade, sem essa excitação, sem isso, seria chato. Eu podia ter ido trabalhar nas Meia Azul em Araraquara, fazer meia lá, ou num banco ali pagando. Sempre quis ver uma coisa que não fosse a mesmice. Eu lutei a vida inteira contra a mesmice. Eu estou dividido entre dois temas. Um são os amigos do interior que são fisgados pelo discurso autocrático, autoritário, fascista, e a gente vê um certo fanatismo. E eu não sei, isso a mim causa muita dor, e eu não sei muito como lidar com isso. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. A outra coisa, mas eu vou fazer uma pergunta só, para não fazer lista de perguntas, eu vou fazer uma pergunta só, mas eu vou comentar que essas. E agora que você contou essa história da festa dos guardanapos, daquela turma, você foi muito duro com a corrupção e tudo, e algumas pessoas estão dizendo que o bolsonarismo foi uma resposta da sociedade para a corrupção do mensalão, do petrolão, etc. Que é um tema também sobre o qual eu gostaria de te ouvir, mas eu não vou perguntar isso. Eu queria te dizer que eu fiquei com essa questão na cabeça. Porque esse tema é muito controverso e tudo, e vai sair, se a gente for por aí, vai sair do nervo do país que resiste. Então, que eu queria te perguntar tem algo a ver com a vivência do interior. Você gosta muito de Araraquara e, mais uma vez, fica evidente na sua fala, mas no interior paulista existe algo que não era tão visível antes, que é essa sanha fanática e fanatizante, autoritária, que acha que a violência pode resolver as coisas. Eu queria te perguntar, então, você sente isso? Você vê pessoas dos seus círculos que foram tragadas por isso? Que impacto isso gerou em você? Essa é a minha pergunta, a única pergunta, viu, Inácio? É o grande problema que eu esperei a resposta no livro Lições de Democracia, lições da Heloísa Stalin, aquele livro, e não tem a resposta. Porque como é que essa outra amiga da Márcia, minha mulher, pessoa gentil, coisa, fomos vários fins de semana numa chácara que eles tinham, deliciosos de conviver, de viver, de passar a noite. De repente, hoje as pessoas não podem nos ver, nos ouvir e fazem, postam coisas absurdas, malucas. Eu não tenho a menor ideia de como é que isso aconteceu. Como é que houve uma transformação, sabe? O demônio entrou dentro, e aí você tem que tirar esse demônio de dentro. Hoje nem um exorcismo tira o demônio Bolsonaro de dentro de ninguém. Espero que ele mantenha. Agora, por que essas pessoas estão vendo tudo que estão e mantêm? Uns já mais calmos, outros já mais raivosos. E uns que me odeiam pelos livros que eu escrevi, pelo que eu sou, e por ser contra o momento atual. Mistério. Ninguém até hoje conseguiu. Sérgio Abranches está aí ouvindo. Consegue? Também não consegue. E é isso, acho que é um dos nossos grandes problemas. O inexplicável entrou na nossa vida. O inexplicável entrou. Eu tinha na minha infância uma coisa muito estranha, que era minha mãe muito católica, muito, muito, muito católica, tanto quando chama Inácio Loyola, nasci no Dia do Santo. Todos os meus irmãos têm nome no Dia do Santo. Então.
E as coisas de Deus. Deus. Mas acontecia tanta coisa ruim. E eu falei, Deus ele faz. Deus sabe o que faz. Mas não me entendo. Naquela minha infância, que ele sabe o que faz, então ele não sabia o que faz. Tinha tanta coisa ruim. Briga que eu apanhava, de assassinatos que ocorriam na rua, um cara que se matou na frente de casa uma vez, uma fornecida na rua, um horror. Então minha mãe dizia assim, Deus cuida de tudo. Para mim, hoje, eu carrego esse inexplicável. E acho que todos vocês carregam. O que é isso? Não tem resposta. Eu não tenho. Não tenho. Por isso que eu pergunto no título do meu livro, Deus, o que você quer de nós? É. Porque, aliás, o texto, a frase não é minha, a frase é de Simone de Beauvoir. Num livrinho póstumo que ela publicou recentemente, publicou um póstumo, anos depois da morte, a história de chamar As Inseparáveis. Ela e uma colega dela, tinham 20 anos as duas, se davam imensamente. Ela cita essa mulher na Memória de uma moça bem comportada. A menina complicada, porque o pai e a mãe eram católicos, o Sartre era comunista, a Simone era comunista existencialista, depois dos 20 anos, ideais, ideologias, misturado. E ela teve uma doença e ela começou a passar mal e ia morrer. E a Simone um dia lá, Deus, por que você não diz para a gente o que você quer de nós? E eu não respondo porque eu não tenho resposta. E o livro da Eloise Starling que você citou, que eu acho que é o dela, do Miguel Lago, e é o Linguagem Binotto. da Destruição. E do Linguagem da Destruição. Linguagem da Destruição, exatamente isso. Primeiro, eu ia te perguntar sobre qual foi a importância desse seu vivido tão intenso no jornalismo para a sua obra. Você já comentou isso. E a outra coisa que eu queria comentar, mas que também apareceu, foi esse trabalho de missionário que você, Lígia Fagundes Telles, outros grandes escritores fizeram, percorrendo os recantos mais remotos do Estado, do Brasil, fazendo valer programas que a secretaria, nem sei se já havia Secretaria de Cultura na época, em que vocês já iam para o interior, mostrar a boa literatura, promover a criação de bibliotecas, estimular as pessoas à leitura, isso que você aprendeu com seus professores, uma que eu acho que é da família do Chico, pelo que eu entendi, pelo mesmo sobrenome, outro que é o professor que o fez ler Metamorfose. Eu acho que isso é tão redondo, é tão bonito, é tão exemplar, que eu acho que, vamos dizer, um governo empenhado na cultura, acho que uma das prioridades deveria ser realmente retomar essas espécies de caravanas da Boa Nova para, sobretudo, as periferias, o interior. Acho que isso é muito importante. Queria te cumprimentar por isso. Naqueles anos 70 não tinha secretarias, eu não sei o que tinha, a gente era convidado pelos próprios professores e, às vezes, pelos diretores. A gente ia para a cidade, íamos de ônibus, íamos de trem, tinha ainda alguns trens, etc., às vezes íamos de avião. Mas o que a gente fazia? Eu lia para os alunos as notícias proibidas. Então, como se fosse um arauto, aquele que chega no meio da praça e fala, olha, vocês não souberam disso. Tinha professores que se retiravam da sala. Mas teve um exemplo lindo em Bauru, na Faculdade do Sagrado Coração, dirigido por freiras. No dia que o Zero foi proibido, eu fui falar lá, eu, o Torres e o João Antônio. E aí entramos. Quando fomos recebidos, estava lá numa sala de espera, chegou um professor afoito para falar com a madre reitora. Olha, acabou de sair, o Inácio teve um livro proibido, o governo, isso pode nos dar mal para o governo, é melhor ele não falar. Ela falou assim, é melhor, ele vai ser o primeiro a falar. Também tinha isso. No Mato Superior de uma entidade religiosa católica. Professores nos davam varia. Outras vezes a gente era proibido. Em Ituiutaba a gente foi proibido e aí os alunos levaram a gente para uma estação de estrada de ferro abandonada, sentamos na plataforma.
O Zero Proibido, eu encontrava cópias xerox do Zero por toda a parte que eu estava viajando. Os próprios estudantes se cotizavam, faziam cópias. Então eu percebi que a censura proíbe, mas não dá para proibir, porque a coisa continua, há sempre um movimento por baixo das coisas. É isso que me anima, é isso que não me faz desanimar, é isso que não me deixa deprimido. Tem gente por aí, eu estou andando e vejo. Eu queria muito que você contasse duas histórias que têm a ver com a sua despedida de Araraquara, na juventude. Uma do professor de matemática, na sua prova final do científico. A outra, a sua despedida do seu pai na estação do trem, quando ele falou se você queria emprego ou trabalho. E, por último, o Eugênio vai me matar, porque, segunda pergunta, eu queria que você me respondesse a exemplo do que você falou, que você teve um despertar, um clique da história do Sérgio Cabral. Eu queria te perguntar se esse seu último livro, que é uma sacada tão incrível, né, do Brasil que anda para trás, né, dos túmulos do pós-pandemia, de um Brasil que ninguém sobreviveu. Qual foi o despertar que assim, além do óbvio, né, da própria pandemia em si enfim, de tudo que a gente está vivendo, se teve um clique, uma cena, alguma coisa que te despertou para esse novo romance? A minha dona Lourdes, volto a ela porque eu sou muito agradecido. A dona Lourdes, um dia um menino pegou e falou: meu pai falou essas cadernetinhas que a senhora quer que escreva. Isso aí é a inspiração, né, dona Lourdes? Ela falou: a inspiração não existe. Ele falou: o que é, então? Ela falou: inspiração é você olhar, você perguntar, você conversar, você, de repente, sente um vento, você, de repente, sente um perfume, você sente alguma coisa e aquilo é estranho para você. Vocês é que fazem a inspiração nas suas cabeças, você é que monta. Então, só que aí você fala assim, tem que ser rápido. O tempo dela fazer esse gesto. Tem que ser rápido, porque ela vai embora. Então, inspiração, o clique é meio automático. Você acaba fazendo tanto que aquilo, o tempo inteiro você está querendo pegar a coisa no ar. Mas você tinha feito uma pergunta exatamente a essa história. Quantas vezes que eu estou andando pela rua e olho por uma janela e tem uma figura de uma mulher e vem alguma coisa, é uma crônica. Uma mulher vinha andando pela rua e o vento subiu a saia dela, ela tinha uma perna fininha. Aí ela baixou. Eu falei assim, não estou olhando. Ela falou: não, é que eu tenho vergonha da minha perna fina. Eu sou um barbantinho. Eu falei: como um barbantinho? Eu sou muito magra, desde criança eu não comia muito. Minha mãe dizia assim: se você não comer, você vai virar um barbante. Eu virei. É um ponto que está no cadeira. Desculpa. É um ponto que está no Cadeiras Proibidas. O dia em que os homens se transformaram em barbantes. Um ponto feito durante a ditadura e que era para mostrar a fragilidade das pessoas diante daquele sistema opressivo. Esse livro foi lido agora em Brasília e a criançada ficou louca. Quando eu comecei a contar e conversar sobre essas histórias, eles diziam assim: puta merda, é isso mesmo, olha, a gente não pensou. Isso, a imaginação é buscar. E eu treinei, sei lá, E ela dizia assim: não pensem que é a pomba do Divino Espírito Santo que desce sobre sua cabeça. Não existe essa pomba. Ela era católica. Hein? A outra pergunta, desculpa, era a prova de matemática. Essa agora. Eu adoro essa história. Terminado o ginásio,
anos 50. Não, 40. Eu terminei o ginásio em 48. Entrei para o ginásio em 48, terminei em 51 e tínhamos que fazer uma matrícula para decidir se eu ia para o científico ou para o clássico. O científico e o clássico não existem mais. E aí, um dia minha mãe virou, tinha acabado de almoçar, e falou: Inácio, é o último dia de matrícula. Voa, 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 vai perder. Saí correndo, tinha acabado de almoçar, saí correndo, fui para o ginásio, cheguei no ginásio, a fila, eu tinha que fazer, meu amor, clássico. Eu gostava de cinema, gostava de teatro, gostava de ler, vivia na biblioteca, gostava já de escrever, já escrevia crítica de cinema. Então, não tinha que ir para o científico, que tinha matemática, química e física. Entende? Matemática, química e física eram matérias serial killers para mim, me derrotaram. Mas chegou lá, a fila do científico tinha 5 e a do clássico 80. Acontece que, naquele momento, estava sendo realizado o último jogo de um campeonato de futebol de salão, ou de futsal, e nos anos 50 foi levado para Araraquara por um professor que tinha estudado nos Estados Unidos, no Michigan State College. E ia estar assim de mulher no jogo. Eu matriculei no científico e me mandei para o jogo. Primeiro científico, fui bem. Ganhava uma nota muito boa de matemática, de português, geografia, história do Brasil, história geral. E tinha pesos e medidas, uns contrapesos, e aí eu passei para o segundo. No segundo começou a pesar, né, matemática. 0, 1, 1,5, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Mas mesmo assim consegui passar para o terceiro. Mas fiz o segundo 2 vezes. No terceiro também embatuquei, como dizia meu professor, e fiz pela terceira e segunda vez. Fiz o científico em 5 anos e não em 3. Todo o meu grupo já tinha ido embora de Araraquara. Todo. Marco Antônio Rocha, depois editorialista do Estado de São Paulo, Zé Celso e eu crescemos juntos. A mãe dele e a minha eram catequistas do colégio. Catequistas, ensinavam o catecismo. Olha os filhos que deram. E tinha, sei lá, um monte de gente. A mãe da Ruth Cardoso, Dona Mariquita, foi minha professora de ciências naturais, biologia. Ela ensinava células contando histórias. Era incrível, Dona Mariquita. Bom, aí todo o meu grupo já aqui, Salinas Fortes, um grande filósofo, tradutor do Sartre. Bom, aí eu lá. Era o último exame de matemática oral. Não tem mais o oral. Eu fui para a sala, era o Salão Nobre, dos 600 estudantes nas carteiras, tudo rodeado de quadros negros. Foi nessa sala que o Sartre fez a famosa conferência dele, em 1960, o Existencialismo e Marxismo. E aí, sentei, fiquei esperando. Exame oral a gente chamava a hora da verdade. Né? Sentava com o professor, ele dava um problema, coisa, ou conversava, perguntas e tal. Sabe, sabe, não sabe, tchau. Cheguei, o professor Ulisses Ribeiro, me olhou, me conhecia, 0, 0, 1, 2, 3, sabia tudo de mim. Mas ele era um professor curioso, porque ele lia a minha crítica de cinema. Eu comecei a fazer com 16 anos. E comentava a crítica. Você viu também tal filme? Não, eu vi, eu gostei. Você escreveu mal aqui, mas me corrigiu o português, depois falava de um ator, de um figurante, falava de uma cena, da iluminação. Era um homem sensível. E assim convivíamos, mas na hora era 1,5. Certo. Aí ele falou, tudo bem, Inácio, você vai embora? Está com a mala pronta? Eu falei, estou lá de São Paulo, está te esperando? Tá.
Nosso sonho era ir embora. Aí ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, precisa de muito? Eu falei, não, acho que dá para avançar, dá. Quanto você precisa? 9,7. Você vai lá. Aí ele riu e falou, então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma equação. Uma equação resolveu vai 9,7 e vai embora. Não resolveu zero, volta o ano que vem, porque voltava o ano que vem. Reprovação existia. Está uma grande discussão agora sobre reprovação ou não. Mas, enfim, aí, malandro, ele olhou para a classe, para aquele salão, me chamou num canto, colocou na lousa, chamava lousa, a equação, e eu fiquei olhando. Se fosse hieroglifo, eu entenderia mais. Se fosse sinais cuneiformes, sabe, em hebraico, fiquei olhando aquilo e o Ulisses falou, olha para trás. Olhei para trás, tinha uma classe do normal, pedagogia. As jovens, os pais aconselhavam ou forçavam a ficar na cidade e serem professoras, porque ir para São Paulo, para a faculdade, podia ser uma perdição. Estou falando de 56, não estou falando de 6 séculos, estou falando de 56, novembro de 56. Elas ficavam ali, bonitinhas, classe média, bonitinhas. Araraquara é muito quente, levemente suadinhas, uma tinha um decote, a outra cruzou a perna. Ver um joelho nos anos 50 era uma coisa marcante. Você namorava uma moça 3, 4 meses, pegava na mão dela no cinema, ela tirava a mão e disse, assim, não acha que é um pouco cedo? Imagine para chegar só com a aliança na mão. Enfim, e elas olhando para mim, olhando para a coisa, eu falei, não posso ser feio. Imagine, além de tirar 0 que eu vou, vocês vão achar. Peguei o giz. O giz era uma coisa branca que sujava a gente quando... Tem giz ainda? Agora é tudo monitor. Né? Tem. Peguei o giz e comecei assim, peguei todos os símbolos matemáticos que eu lembrava, eu comecei a colocar. Raiz quadrada, bem grande. Quadrada não. A raiz tripla, raiz quadra, raiz octava, aí estava. E logaritmo de 14. Aí tinha um sinal que dividia. Logaritmo de 14 sobre, aí lembrei de uma coisa sensual, seno. Seno mais cosseno. Claro. Aí veio o pi, 2 tracinhos e um tio em cima. Valia 3,14. Não sei do que, mas valia. Número infinito. E aí pôs um número imenso. 4 trilhão também. Depois pôs um número mínimo, -1, -0. E 2 números negativos davam um número positivo. Era a única coisa que eu sabia. E foi andando e enchendo a luz. E eu olhava as meninas encantadas. Naquela hora eu descia, pegava qualquer uma. Vamos para o cinema hoje? Vamos. E enchendo o quadro negro. Tinha um cu de ferro fazendo exame de física do lado, famoso no colégio. Espantado, me olhou e falou, mas o que você está fazendo aí? Eu falei, me dá lugar na lousa, porque eu estou criando a nova matemática. E enlouquecido. De ferro é fogo. Aí, enchi tudo e terminei igual 695, que era o nome da minha casa, CQD, como queríamos demonstrar. Olhei para trás das meninas maravilhadas. Ulisses veio, olhou para mim, olhou para o Tano, preocupado, e foi. O que é esse número imenso aqui? O máximo denominador comum. E o de baixo? O mínimo divisor comum. Aí ele foi andando e viu lá um quadrado. Isso aí. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Até hoje eu tenho. Nunca esqueci, e é verdade. Só não sei de uma. E foi, e pôs a nota. Qual? 9,7? Não.
10. Olhei para trás, olhei para as meninas assim, até pouco tempo atrás, uma delas, senhora da avó, da bisavó, falou: Inácio, eu nunca esqueço aquele exame de matemática oral de 56. Que loucura, parabéns. Por isso que é o que você é hoje. Aí, por isso, vem para mesa. Fui para mesa. Cheguei lá, sentei, falei: professor, é o que eu podia fazer, porque eu não podia fazer feio aquele monte atrás. O senhor sabe que eu não sabia, mas eu resolvi. As meninas são certas. E as outras classes também. Então, deve ser só o 0, né? O 10 não vale, é o 0. Foi 10. O 10. O senhor sabe o que eu fiz? Claro que eu sei o que você fez. 10. Vai embora, Inácio. Então, pelo menos me diga por quê. 10 pela loucura, 10 pelo delírio, 10 pela fantasia e 10 pela imaginação. Vai embora. O teu mundo é o da imaginação. Nenhum outro. Você não quer nada ficar aqui. Esse professor conseguia atravessar por dentro do coração e da cabeça dos alunos. Sabe? E é o que eu falo, eu conto essa história porque eu acho que ela mexe. Cada vez tem professora que chora na minha frente. Em Brasília aconteceu isso recentemente. E aplaudiram desesperadamente por isso. Ele já morreu e quando eu fui eleito para a Academia Brasileira, o meu colégio me homenageou, o IEBA, Instituto de Educação. Fui para uma nova sala, agora o IEBA mudou para um novo prédio e tem uma sala enorme, sala 9, que se chama exatamente Ulisses Ribeiro. Ele foi um grande professor de matemática. E 600 alunos, porque se comemorava naquele mês, naquele ano, os 50 anos da extinção do curso científico de Causa. E eu fui do último grupo. E cheio lá, todo mundo ficava olhando para um. Ah, você é a Norma? Sou a Norma. Você é a Terezinha Mello? Sou a Terezinha Mello. Lembrando e vendo todo mundo. Aí uma hora eu perguntei, e o Gilberto Branchini? O Gilberto Branchini era um grande problema meu na vida, porque eu me considerava ser muito feio, nunca tive namorada, né? E o Gilberto era aquele bonitão, bem vestido, ia para o clube, para o tênis, jogava tênis, o pai tinha um carro, era o ídolo da mulher. Mas grande sujeito, meu amigo, eu tenho aqui um caderno de desenho dele que ele me impressou até hoje. Aí eu falei: e o Gilberto Brengini, gente? Faz 25 anos que ele morreu. Eu falei: eu estou indo. Resolvi minha vida. Por que a gente tem esses problemas tontos? Não quer dizer nada. Eu feio demais. Nada. Esse é o professor. Eu gostei do Eugênio ler a coisa do Fellini, porque outro dia eu estava numa conversa com estudantes sobre escritores que eu gosto, e você era um deles. E aí um estudante perguntou assim: mas vem cá, mas o Inácio Loyola Brandão, eu não consigo classificar ele é surrealista? Eu disse: não, ele é realista. Eu disse: como realista? Eu disse: é realista, ele é feliniano, mas é realista, é um realismo a Fellini. E aí ele parece que ele aceitou a sua classificação como realista. Mas eu só queria enfatizar isso que a Gisele fez. Ela me tomou a ideia de pedir para contar um bom caso daqueles de escola. Ela escolheu o melhor, que eu já tinha ouvido você contar essa história do professor de matemática, da prova de matemática, é maravilhosa. Né? E você, de fato, não é apenas um dos maiores escritores brasileiros, você é o maior contador de história do Brasil. Né? E a gente podia ficar aqui horas ouvindo as suas histórias. Eu tenho com o Fellini uma identificação total, absoluta. Adoro.
Porque Rimini é a minha Araraquara. Todo aquele grupo dos Vitelloni, dos Boas-Vidas, era o meu grupo, era eu, era o Zé Celso, era aquele grupo do Margatório, todo mundo que queria ir embora daquela cidade. Só que no filme do Fellini eles ficam, na minha realidade nós viemos embora. Menos um, que era o mais talentoso de todos nós da cidade, escrevia contos fantásticos, sabe, kafkianos, vamos dizer, e todos com referência à cidade, e piscinas que desapareciam as pessoas, etc. Esse cara nunca teve coragem de ir embora. Esse cara nunca saiu. E a gente foi saindo e tem um bar que a gente sempre frequentou, reuníamos todas as noites, até 10h30, que é a hora que fechava, o bar em Araraquara. Quando eu cheguei em São Paulo, que o bar não fechava, foi uma loucura. Fiquei até 5 da manhã no bar. E tinha que trabalhar às 8. Mas fui. Mas, enfim, esse amigo nosso, a gente chegava, ele frequentava a mesma mesa. Depois ele desapareceu. E um dia a gente estava num bar e olhamos e ele estava atrás de uma árvore. E se escondia cada vez que a gente olhava. Aí eu falei, é o Piovani. Aí levantei e fui lá. Ele estava lá, falei, o que a gente está fazendo? Ele está escondido aí. Estou olhando vocês. Por quê? Porque eu admiro muito. Vocês tiveram coragem que eu não tive. Comecei a namorar, aí noivei, aí casei, aí tive um emprego, aí tive um filho, aí não deu mais para sair da cidade. E esse era o nosso medo dessa minha geração. Ficar lá, amarrado na mesmice. Ia ser igual no outro dia, não é igual até hoje. E aí ele falou, vamos para lá, vamos conversar. Eu não entendo mais as conversas de vocês. Eu falei, mas então, eu não tenho assunto. Tudo que eu sei são as fofocas locais. É isso que nós queremos. Bem, quem comeu quem, as coisas todas assim. Porque também tinha todas as invenções, né? E ele falou, não, eu sei quem eu sou. E tentou suicidar. Subiu num viaduto que dividia a cidade em duas regiões. Ainda está lá o viaduto. O trem passava por baixo. Quando o trem saiu da estação, ele se atirou, calculou mal, caiu em cima de uma gôndola de algodão e não se matou. E logo em seguida ele ficou louco. A gente visitou muitas vezes louco catatônico e a gente teve certeza de que ele não estava louco. Ele fugiu. E aí eu escrevi Dentes ao Sol, que é um dos meus livros favoritos. Tenho livros famosos, mas eu gosto, adoro Dentes ao Sol. Esse cara que não teve coragem de realizar o sonho, era tão fácil, era pegar o trem. Esse trem no qual eu entrei, quando tinha 20 anos, levado pelo meu pai, que era um ferroviário. Quando eu subi, ele segurou para o meu filho, o que você quer? Emprego ou trabalho? Eu falei, pai, é a mesma coisa, igual. Não, emprego é para ter dinheiro para comer, vestir, educar filho, pagar aluguel, etc. Trabalho é ter um sonho. Naquela hora eu não entendi, depois eu entendi. Só fiz o meu sonho. E é o que me interessa. Meu sonho já foi esse, entrar dentro da TV e participar. O filho da puta do Woody Allen fez um filme que o cara sai da tela e vem. Aquele filme era meu. Outro filme que ele fez que era meu é aquele Meio-Dia, Meia-Noite em Paris. De entrar na Paris antiga. E aqueles personagens eram meus. Todos. Eu convivi com eles. Eu morei uma vez, rapidamente, perto da Rue Fleury, onde morava a Gertrude Stein. Mas ela já tinha ido embora, morrida, eu nunca vi. Mas era o filme que eu queria, eles fazem antes de mim. Eu ia fazer duas questões. De uma certa forma, uma você já respondeu em grande medida,
eu ia perguntar para o escritor Inácio de Loyola como é o seu cotidiano de trabalho, quando você termina o café da manhã e senta à sua mesa, ou caminha, como que se organiza o seu dia? Que horas você para? Que horas que você enrosca? Enfim, a propósito do trabalho criativo. Mas você já falou muita coisa sobre isso. Mas se você puder acrescentar alguma coisa, eu fico muito feliz. E eu ia te perguntar também, e seria a minha segunda pergunta, que Gisele Vitória já se adiantou, e parece que Sérgio Abrantes também gostaria de ter feito essa pergunta, do nosso... Como é que um professor de matemática estimula um jovem escritor a seguir o seu caminho? Eu fui aluna do professor Ulisses. Eu fui aluna do ginásio até a faculdade. E ele era tudo isso que você descreveu, de uma sensibilidade extraordinária, uma possibilidade de explicar teorema, explicar matemática de uma forma muito competente. Eu adorava matemática, apesar de ter ido para ciências humanas. Mas você já nos falou dele, então eu só agradeço por ter tido chance de chorar mais uma vez com a sua incrível capacidade de contar histórias. É emocionante, é emocionante. Muito obrigado. Então, veja o que é que você consegue acrescentar, se não do professor Ulisses, mas o que é que você consegue acrescentar da vida de um escritor em relação ao seu trabalho. Quer saber o dia a dia? O dia a dia. Você quer saber? Dia a dia. Não existe nada dessa coisa de hoje eu estou inspirado. Não, nada. Hoje eu vou para a mesa e escrevo. Hoje eu estou suado, não inspirado. Não, eu tenho que fazer. Bom, eu tenho horário, tenho método quando eu tenho um projeto. Por exemplo, eu terminei um romance. Eu acordo 5h30, 6h. Vocês viram passar aqui um gato. É um gato que às 5h30 ele pula em cima de mim e fica dando cabeçada na minha coisa, para eu dar comida para ele. Então, e aí eu acordo. Mas eu acordo naturalmente porque é a melhor hora para trabalhar. Principalmente nos últimos tempos em que uma onda de construções em volta desse prédio, tem 6 prédios sendo construídos em volta de mim, e eu tenho que aproveitar enquanto tem silêncio. Mas, normalmente, de 5h30 eu começo, às 8h eu tomo café junto com a Márcia, minha mulher, aí subo, e aí é eu e o computador. Vai embora. Quando vem assim, e você tem pane, quando tem pane eu paro. Já fiquei muito agoniado. E agora? Acabou. 1h ela volta. Não adianta. Aquela angústia diante da página em branco, ou do monitor em branco, existiu e não existe mais. E se ela não voltar é porque não tinha nada que escrever, e 1h ela volta. Então, deixa. Mas só a experiência e a certa maturidade que leva a isso. A gente não se desesperar com coisa que já aconteceu tantas vezes.
deixou de acontecer. Depois do almoço, eu abro o computador, leio e-mails, tem centenas de e-mails. Depois eu leio o jornal, aliás, desculpa, leio o jornal antes, aí almoço, aí vou para o computador, abro, leio, e lá pelas 4h30, 5 eu paro. Tudo que eu escrevi depois das 5 horas é uma porcaria. Eu tenho que reescrever no dia seguinte. Mas eu escrevo. Mas eu sei que essa hora é melhor eu parar. Essa é a disciplina cotidiana. Agora, tem dia que eu não vou embora. Sábado e domingo, eu raramente escrevi sábado e domingo. Não sou escritor de fim de semana. Eu mesmo tenho. Agora, chega o inferno dos e-mails, eu tenho que ir deletando. E tem de gente pedindo para ler conto e ler romance, e manda o romance. Eu acabei de receber de um médico de Ribeirão Preto, conhecido lá, se eu podia ler o romance que ele escreveu. E resolver e não reescrever, mas consertar, revisar. Eu falei, tudo bem, eu faço. Eu quero 20 mil reais. Eu falei, mas eu não... Claro, é um trabalho. Vem 300 páginas para eu ler. Mas eu não tenho esse dinheiro. Tem, ele é rico. Ele é o maior cirurgião lá de Ribeirão Preto. Fora os que ficam. Me ligou agora há pouco de Araraquara. Eu sou fulano de tal. 10 anos atrás eu escrevi um livro de crônica do esporte e eu pedi, o senhor fez um prefácio. Eu faço, às vezes, sabe, um pedido de um menino do interior. Aí ele falou assim, então agora é o seguinte, quando o senhor pode marcar um dia para vir aqui? Eu fui na editora, tem 1000 exemplares parados, eu comprei e eu vou redistribuir. O senhor pode vir para me dar uma força na noite, no autógrafo? Eu falei, não, o livro é teu, não é meu? Ah, mas o senhor não prestigia o Araraquarense? Eu falo, prestigio. Prestigio, sim. Pedro José Neto, eu prestigio muito. Pedro José Neto é o fundador da cidade. Não, aí começa todo mundo. O que pedem as emissoras de rádio e TV de Araraquara? Dá uma entrevista, dá uma entrevista. Eu também parei. Eu sou araraquarense, mas não tanto. Mas eu gosto da cidade. Mas é muito, muito bolsonarista a cidade. Muito Bolsonaro. O máximo da pandemia, quando o Edinho estava vencendo a pandemia, um cara lá arranjou e trouxe o Eduardo Bolsonaro, que veio com um caminhão do Exército, vários caminhões, para distribuir cestas básicas, formou uma montoeira sem tamanho, fez um comício contra o prefeito, e a Covid, que tinha caído, voltou. Eu queria fazer uma pergunta para você, apesar da gente ter trabalhado junto durante muito tempo. Nós dois estávamos numa flip em Paraty. Você lá no palco, eu na plateia, e você contando uma história vivida com o seu avô. Eu fiquei tão tocada com aquilo que, quando você terminou a fala, eu fui até você e nós combinamos de passar essa história para o papel. Fizemos o livro, esse livro foi para o mercado, é uma história muito sensível, tocante, é uma narrativa linda, voltada para o público juvenil, na qual o narrador dirige-se a seu avô, que já era falecido, né? Um pedido de perdão. Este livro é Os Olhos Cegos do Cavalo Louco, dos Cavalos Loucos, e eu sempre fiquei com uma questão para fazer para você com relação a essa obra. Que catarse é essa realizada pela literatura? Bom, eu tenho que sintetizar. O livro é
uma história real que aconteceu entre eu e meu avô, em que meu avô, no princípio da vida dele, não no princípio, mas em meados da vida dele, na cidade de Matão, vizinha Araraquara, ele fez um carrossel. Eu estou falando de 1912, 10, 12. Fez um carrossel porque ele tinha visto uma figura, uma fotografia, uma ilustração de um carrossel americano muito colorido e fantástico, fascinante, etc. Iluminado e tal. E ficou louco, louco, e ele, durante 2 anos, com as ferramentas rudimentares e numa cidade que não tinha nem luz elétrica, fez um carrossel, 10, 12 cavalos, talvez menos, iluminado por lampiões. E um dia, um menino quebrou um lampião, o cilindro, a querosene caiu em cima do cavalo, todo o carrossel era de madeira e o fogo foi se propagando, os lampiões explodindo cada vez mais, pegou fogo, acabou o carrossel. Bom, meu avô passou a noite tirando da cinza do carrossel aquelas bolinhas de vidro que tinham sido os olhos dos cavalos. Porque ele não sabia pintar e ele foi a Araraquara, que é perto, de 30 quilômetros, ainda, comprou bolinhas de vidro e pôs os olhos dos cavalos. Então, os olhos azuis eram os cavalos do mar, os olhos vermelhos eram os cavalos do vulcão, e assim como era. E guardou. Passaram os anos já, em 45 eu tinha 9 anos, e eu passando na oficina do meu avô, ele continuava marceneiro, eu vi uma caixa verde, bonita, vermelha, perguntei, o que é aquilo? Ele falou assim, nunca toque nessa caixa. Fala isso para uma criança. Fala isso para uma criança. Saí, disfarcei, no dia seguinte eu falei, vovó, o que é aquela caixa vermelha? O que é aquela caixinha que tem lá? Ai, pelo amor de Deus, não mexe naquilo, são os olhos dos cavalos. Pô, fala isso para uma criança, os olhos dos cavalos. Eu fiquei louquerno, excitadíssimo. O que vai ter lá? Passaram uns tempos e havia um dia em que toda a família ia junta à cooperativa dos ferroviários para fazer as compras do mês. Saiu todo mundo, eu voei para a oficina do meu avô, abri a caixa e descobri que eram bolinhas de gude. Peguei 3 e fui jogar. Era o costume jogar bolinhas de gude. Joguei e perdi 3. E na ânsia de recuperar, quando você perde no jogo, você quer recuperar, perdi mais e perdi a caixa inteira e fiquei quieto. Meses depois, meu avô descobriu a caixa vazia e ficou muito mal, muito mal. E aí ninguém entendeu e minha avó contou a história para nós. Juntou todo mundo e falou, olha, aconteceu isso, assim. E qual dos netos que pegou as bolinhas? Qual dos netos quietos? E aí um neto falou, fala aí, quem sabe quem foi? Eu falou, se um neto denunciar o outro, nunca mais eu olho para ele. Coisa mais feia que tem. E aí ficou aquela coisa esquisita e eu tentei falar com meu avô e ele não deixava. Ele se desviava. Ele fazia tudo. Minha avó dizia assim, o tempo do carrossel foi um momento muito bonito da nossa vida, porque a gente viajava para cidades pequenas, ali próximas à cidade. Ia o carro de boi ou o trem. Já tinha o trem. Então, reunia numa praça, tinha pipoqueiro, tinha que fazer doce de batata, de abóbora, etc. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Então, aquele era um momento na cidade de alegria. Meu avô sempre comprava alguma coisa para ela. Tecido de um vestido, uma sandália. E ela falou, todo esse período acabou naquela caixinha. Imagine na minha cabeça. Aí, um dia no Natal, meu avô fazia os presentes. Era marceneiro, nós éramos pobres. Ele sempre fez para mim um caminhãozinho, para outro fazia um trem, para as meninas fazia boneca, minha tia Maria era costureira.
Então, o Natal ele ia dando presente para todo mundo. Chegou para mim e falou: para você, você vai, né, aqui o teu presente. E me deu a caixinha de bolinha vazia. Está aqui. Claro que ela foi restaurada. Está cheia de bolinha. Os olhos cegos estão aqui dentro. Os novos olhos cegos. Tem 100 anos essa caixinha. E falou para você guardar as coisas importantes para você. Um santinho, uma medalha, uma fotografia, alguma coisa que você põe aí para você nunca perder. Ele sabia que era eu e ele me deixou. Escrevi quase 25 versões e nunca consegui o tom. Não conseguia. Ele morreu e eu continuei. Uma noite no Paraná, eu e a Marina Colasanti estávamos conversando no Sesc e aí foi uma noite muito gostosa. Participar com a Marina de uma noite é uma coisa incrível, porque é uma contadora de histórias maravilhosa. E eu sabia que eu ia ser o segundo. Então, eu já dizia assim, pelo menos eu estou no palco junto dela. E aí, 3 mulheres da primeira fila falaram: por que nós não fechamos a noite, cada um contando uma história? Aí eu ia levantar correndo para contar antes da Marina. Ela levantou e contou. E eu fui ouvindo, e de repente eu fui ouvindo a mim. E aí veio de dentro, veio. Quando eu levantei, eu contei a história do meu avô inteira. Aquelas 3 mulheres choraram. Eu falei: a versão está boa. Fui para o hotel e comecei a escrever à mão. Depois vim para São Paulo, passei, eu fiz umas 3, 4 versões, entreguei para a Maristela, e publicou, e ganhei um jabuti. É Araraquara puxando Araraquara, né? E você recebeu o prêmio Jabuti 2015 como melhor novela juvenil. Uma coisa. Eu quero fazer uma coisa, é importantíssimo. O Chico Buarque acabou de concluir uma canção, se chama Que Tal um Samba? Eu vou ler a letra. Vou cortar pedacinhos. Um samba. Que tal um samba? Puxar um samba. Que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio, um samba para alegrar o dia, para zerar o jogo. Coração pegando fogo, a cabeça fria, cair no mar, lavar a alma, tomar um banho de sal grosso. Que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, deitar na cama da amada e despertar poeta. Achar a rima que completa o estribilho. Fazer um filho. Que tal? Para ver crescer, criar um filho. Um bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura. Um brasileiro. Que tal? Que tal uma beleza pura no fim da borracha? Depois de criar casca e perder a ternura. Depois de muita bola, fora da meta. De novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos, ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância. Que tal? Desmantelar a força bruta. Então, que tal puxar um samba porreta, depois de tanta butreta, depois de tanta cascata, depois de tanta demência, e uma dor filho da puta, e tal. O Chico falou por todos nós. Que tal um samba? Thank you.